contar um pouquinho para vocês hoje sobre uma das coisas que acontece em viagem. Estou falando de viagem antes do tempo da internet, que hoje é tudo muito fácil. Eu vejo jovens brasileiros viajando pela América do Sul, indo até o Ushuaia e depois subindo até o extremo norte do Canadá, e com todas as informações, com toda a segurança, se comunicando pela internet com outros que estão fazendo a mesma viagem. Então, hoje, tendo acesso ao Google, né? Mas a maior parte da minha vida não existia internet. Então, e eu gostava muito de viajar. Então, quando eu ia viajar, vamos dizer, eu já começava a me preparar uns 6 meses antes para saber sobre aquele país, aquele povo, a história, a geografia, né? E isso era através de enciclopédias, livros, ou falar com possíveis pessoas da mesma cidade que a gente, que tivesse viajado para aquele lugar, né? Então era bastante complicado a informação. E eu nunca fiz a viagem de novela. Naquele tempo, eu não sei como é que estão hoje as novelas, porque eu não tenho visto, mas naquela altura, para a gente, uma fonte de informação era a novela. E quem viajava em novela, viajava assim com uma mala chiquérrima, com roupas lindas, ia com hotel reservado, restaurante reservado, uma coisa assim bem diferente, né? E eu viajava, é, eu comprava passagem, me informava sobre onde eu iria, mas ia para descobrir a vida quando chegasse lá, né? O máximo que eu conseguia de informação era assim, tirar xerox de um albergue da juventude que alguém tivesse sobre aquele país, e esse tipo de coisa assim. Eram os guias, esse guia era assim de papel impresso, né? A gente dobrava a folha e o guia era grosso, assim, a gente abria com cuidado assim para tirar xerox sem que emplastar assim, né? E aí, então eu ia, me hospedava em algum lugar, e daí normalmente a primeira coisa que eu fazia, por diversos dias eu fazia, era sentar na praça e ver a vida acontecer, né? Porque a praça sempre é um lugar onde as coisas estão acontecendo, onde as pessoas estão passando, as pessoas estão parando e conversam com um estranho, né? Então eu fiz muito isso, assim, fui descobrindo os mundos conforme eles iam passando por mim, assim, né? Conforme eu ia passando por eles. E então, e aqui pela América do Sul, principalmente, naquela altura, isso é antes do ano 2000, né? Os anos 80, 90, por aí. Quem viajava, nunca se encontrava um brasileiro viajando. Quem viajava pela América eram europeus, eventualmente a gente encontrava israelenses, europeus com todos os países, assim. Eles, e a gente, hoje eu vejo como tem brasileiros andando por aqui, né? Porque naquela altura um brasileiro quando ia viajar, ia assim, ou para a Europa ou para os Estados Unidos, né? As rotas eram diferentes. E eu tinha essa curtição pela América que eu tenho até hoje e não se encontrava. Mas o que eu queria contar para vocês era sobre um momento que aconteceu numa dessas viagens que eu estava fazendo junto com a Lúcia, que é uma amiga muito querida, que a gente fez algumas viagens juntas, assim. Ela era aquela amiga bacana, assim, que mudava de país e já tirava da bolsa calculadora, já fazia o cálculo do dinheiro do país, quanto valia em real, já era o tempo do real. E já sabia o que era barato, o que era caro. Nossa, era assim super legal viajar com a Lúcia. Até vou agradecer aqui de novo, Lúcia, obrigada. Espero que venhas a ver isso. E, e aí a gente tinha saído de casa para conhecer o noroeste da América do Sul.
e tinha viajado à Venezuela, não, falei errado. Tinha viajado ao Equador, à Colômbia, e na Colômbia nós tivemos alguns problemas por dificuldades internas da Colômbia. Naquele momento vivia uma guerra civil. Então a gente ficou meio assim, arisca para continuar nas estradas da Colômbia. Decidimos pegar um avião e voar até Aruba, que é uma ilha do Caribe, né? Que é um país de 72 quilômetros quadrados, que foi um dia colonizado por holandeses e que tem uma língua própria, bandeira própria, né? Um país independente, uma língua bastante diferente que se chama papiamento, né? Podemos voltar a esse assunto se interessar para vocês. E aí eu sei que a gente estava viajando nessa coisa de andar com europeus e israelenses, e o que acontece? Tem a primeira coisa da tribo que se vai formando. A gente está na cidade A e conhece determinadas pessoas que no albergue da juventude faz uma certa amizade. Vai para a cidade B e aí repete com outra turma já. E daqui a pouco a gente está na cidade C e um pouco daquela gente da cidade A já está lá também, e a gente vai formando uma tribo e vai viajando mais ou menos junto, assim. E aí, esse pessoal que a gente vai encontrando assim no caminho, que está viajando há muito tempo e vai viajar mais tempo ainda, não preza muito essa coisa que nós brasileiros temos de trocar muito de roupa, tomar banho toda hora e tal. Na verdade, eu acho que nenhum povo do mundo tem essa curtição pela higiene pessoal quanto os brasileiros. Então, a gente vai se adequando àquela nova forma de ser. A gente continua tomando banho, mas e lavando a roupa, mas passa a usar a roupa amassada, sem passar ferro, né? A gente vai mudando um pouquinho. E aí, então quando nós decidimos pegar um voo e ir para Aruba, a gente até deu uma caprichada no visual, assim, a Lúcia botou um vestidinho caribenho que ela tinha recém comprado. Eu botei um short branco com uma camiseta que eu achava que estava muito bacana. Só que assim, nossas mochilas de pelo de lhama já tinham sido arrastadas tanto em rodoviária, em albergue, estava tudo meio sujo, assim. E aí nós fomos para Aruba, um voo pequeno de meia hora, um avião da Colômbia, no voo quase que só tinha colombianos. E quando nós chegamos lá, no mesmo momento, chegou um avião dos Estados Unidos e outro da Holanda. Formaram-se 3 filas para passar na aduana, assim, né? E as outras 2 filas andavam rapidinho. Aí nós prestamos atenção no que acontecia. O pessoal das outras 2 filas chegava na frente do responsável por esse trabalho, e o passaporte era carimbado e entrava. O passaporte era carimbado e entrava. E a nossa fila não andava. Aí a Lúcia fizemos um sinal uma para outra e mudamos de fila. No mesmo momento, um guarda avisou: pessoal do voo da Colômbia, não pode sair da fila. E a gente em seguida foi entender o que acontecia. Primeiro, a gente estava assim muito mais mal vestida do que as outras 2 filas, assim. Nosso passaporte era brasileiro, nós estávamos vindo de um país que tinha que estava vivendo uma guerra civil e que tinha fama assim, internacional em relação ao tráfico de drogas e tal. Aí a gente teve que esperar um tempão naquela fila até passar pela revista, onde a gente era revistada assim minuciosamente, né? Até um pacote de bala que tinha na minha mala, bala de banana, foi aberta assim uma por uma para ver o que tinha dentro e tal. A moça que fazia a revista pessoal, assim, eu sempre vi uma barriguinha, assim, ela parou,
as duas mãos assim em cima da minha barriguinha, tipo, aqui deve ser um pacote de cocaína, né? E aí eu sei que a gente não tinha nada a esconder, né? Mas mesmo assim eles não tinham certeza que a gente não era, não tinha certeza a nosso respeito. E aí um senhor, assim, que era um chefe era alguém importante ali da segurança do aeroporto, levou nós duas para uma salinha, sentou-se, cruzou os braços e deixou nós duas na frente, assim, bem mal acomodadas, assim. E ele disse, agora vocês vão me dizer por que é que vocês estão aqui em Aruba. Aonde é que vão se hospedar? Quem está esperando vocês? Com quem que vocês vão falar? E a gente não tinha nada, a gente ia chegar lá e achar um lugar para se hospedar, e né, não tinha nenhuma culpa no cartório e também não tinha nenhum vínculo assim já pré-determinado com Aruba. E esse homem queria descobrir onde é que estava a cocaína que a gente estava carregando. E a gente não tinha cocaína nenhuma, né? E eu via, chegou um momento que eu vi o jeito assim que nós seríamos deportados em seguida, como traficantes. Aí até que eu fiquei assim, ciente, né, ansiosa da minha vinda ali, que eu queria conhecer a ilha, né? E eu falei muito seriamente com esse senhor, disse, olha, nós só viemos conhecer a ilha, nós não vamos causar nenhum problema, tal. E aí ele olhou assim, respirou fundo e disse, tá bom, né? Assim, vamos liberar essas duas, depois a gente vê o que elas fazem por aí. E aí acabamos ficando em Aruba e alugamos um apartamento, foram uns dias muito bacanas que passamos lá. Mas o que eu queria contar para vocês é que em algum momento da minha vida eu fui considerada traficante, que eu tive assim o meu momento de traficante, que não é nada agradável, né? E então são coisas que acontecem no decorrer das viagens. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal e vamos conversando. Até mais.